boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme que me surpreendeu positivamente de uma maneira incrível. Nós vamos falar sobre o primeiro filme da sextologia, pentalogia mais 2 spin-offs, enfim, da saga do Rock, que foi um filme que eu nunca tive vontade de assistir por motivos de... Mas esse filme é sensacional. Então, homens que já viram meu vídeo, viram que é uma mulher falando, e já vieram aqui ficar bravos comigo, não fiquem. Eu vou falar muito bem desse filme. Esse filme é incrível. Eu tô realmente muito feliz de ter assistido ele. E ele é o filme de menininho mais saudável que eu já falei no canal até agora. Por vários motivos, mas sobretudo pelo personagem principal, o Rock. Que, sinceramente, todos nós deveríamos ser um pouco mais Rock. Eu espero que os próximos filmes não destruam a imagem maravilhosa que eu tenho dele depois desse filme. Esse filme é de 1976 e só a história dele ser feito já é um negócio assim motivador que a gente tira muitas lições. Esse filme é estrelado pelo Sylvester Stallone e também foi escrito por ele o roteiro. Ele conta numa entrevista que ele tava vendo uma luta do... Espero não errar nome, porque eu já não sei das paradas, mas vocês vão me corrigir, né? Vocês me corrigem com amor, eu aceito. Do Muhammad Ali com um cara que era considerado o azarão. E nessa luta, ele perdeu. Mas ele fez o Muhammad ali dar um corre, assim. Ele foi dar um sustinho. E ele achou aquilo tão fascinante que ele ficou super inspirado e, se eu não me engano, em 3 dias ele escreveu esse roteiro. Ele escreveu esse roteiro, porém ele era uma pessoa completamente falida, estava tentando a carreira de ator, não estava indo bem. Ele foi um dia fazer uma audição, ele não passou na audição porque falaram que faltava um pouco de atuação nele ainda, e ele falou assim do nada: eu tenho um roteiro também. Hã? E por quê? Aparentemente isso era mais fácil em 1976, o cara falou: deixa eu ver, mostra o roteiro. Quero ver o roteiro, deixa eu ver o roteiro. Ele vê o roteiro e o cara ama o roteiro. Começa a receber ofertas gigantescas. Detalhe, ele tava tão pobre que ele teve que vender o cachorro dele porque ele não tinha dinheiro para alimentar o cachorro dele. Esse era o nível de pobre. E as pessoas estavam oferecendo 175 mil dólares, que naquele tempo valia muito mais do que agora, tá? 200 mil dólares, ele falou: tinha 100 dólares na minha conta e nenhuma perspectiva de futuro. Eu sabia que se eu passasse esse filme pra frente, ele fizesse sucesso e eu não fosse o protagonista, eu ia me odiar pra sempre. Então ele, fudido, falido e ferrado, negou as oportunidades de vender o roteiro dele para outras produções que ele não fosse o principal, porque falaram: teu roteiro é bom, mas tua atuação, a gente tem uns caras tão mais másculos que podem fazer essa história, sabe? Você é um desconhecido. Então eles deixaram o Stallone fazer, com a condição do orçamento ser menos da metade do que foi pedido. O filme foi feito com 1,1 milhões de dólares. O orçamento era de 1 milhão e o produtor teve que assinar um termo de responsabilidade que ele ia bancar qualquer valor que passasse desse milhão. Tanto que o produtor e o diretor, eles refinanciaram a casa deles para poder tirar dinheiro para os 100 mil dólares restantes do filme. O filme foi gravado em 28 dias. Eles estavam, assim, sem dinheiro para fazer com o mínimo. Eles falaram: a gente não tinha dinheiro para figuração, então as mesmas pessoas ficavam correndo e davam a volta porque eles não tinham dinheiro para pagar figurante, mas o filme fez 225 milhões de dólares e ainda ganhou 3 Oscars. Então, além de ser um filme muito bom, e a história de como ele é feito orna muito com a história do filme. Então ele é tipo perfeito, ele é magnífico, gente, que filme bom. O filme começa com o nosso protagonista, o Rock, lutando num muquifo, num ginásio, aquele também suor e testosterona assim no ar, com um monte de pessoas que estão repensando a vida inteira lá, apostando nos dois, e ele ganha a luta. Só que a gente descobre aqui, ele ganha a luta, mas quem está promovendo a luta meio que pega todo o dinheiro pra ele, porque ele desconta chuveiro, ele desconta toalha, ele desconta imposto. No final, ele ganhou, se eu não me engano, 30 dólares e o cara que perdeu contra ele ganhou 15 dólares. Então, ele só tava lutando por lutar, porque ganhar dinheiro não estava ganhando dinheiro. E ele sai todo ferrado, todo desgraçado, todo sangrando, todo suado e vai pra casa. E assim, eu tinha visão nenhuma sobre o Rock. O que eu sei sobre o Rock? Ele luta, ele sobe uma escadaria e os homens gostam desse filme. Só isso. Eu sei que eu vou estar falando óbvio pra quem já conhece esse filme e já ama há muito tempo, mas pra mim é novo e eu estou fascinada. Então, paciência, tá bom? Eu sei que esse filme é antigo, eu sei que esse filme é famoso e agora eu sei por quê. Mas, enfim, ele sai da corrida, ele bate no vidro assim, dá oi pros cachorrinhos, pros bichinhos de uma pet store, conversa com os amigos na rua e vai pra casa. Chegando na casa dele, ele tem 2 tartarugas e um peixe. Ele chega, dá comida pra tartaruga, conversa com a tartaruga, pega o peixe, leva do lado das tartarugas pra que eles se socializem, pra que a tartaruga faça amizade com o peixe. Daí ele olha no espelho, conversa com o pai dele sobre a comida de tartaruga, que essa comida ela tem mais inseto que musgo, e isso é muito mais saudável para as tartarugas. E daí ele vai na geladeira, pega um monte de gelo com a mão,
e coloca na cabeça para poder diminuir o inchaço, diminuir a dor. E nessa pequena cena a gente descobre muitas coisas legais. Por isso que eu falei passo a passo. Primeiro, ele é um amorzinho. O Rock é um amorzinho. Porque nunca ninguém me contou que o Rock era uma graça. Ele é um ótimo ser humano, e ele é uma ótima pessoa, e ele é fofinho. Eu passei o filme todo querendo abraçar o Rock. Ele dá oi pras tartarugas, ele dá oi pros bichinhos, ele é educado com todo mundo que ele passa, ele não fala alto, ele não é enfesado. Um amorzinho. Ele cumprimentando os bichinhos e conversando com o pai dele, a gente já vê que a personalidade dele é muito diferente do que ele aparenta externamente. Segunda coisa, ele conversando com o pai na foto sobre comida de tartaruga significa que ele é uma pessoa extremamente solitária. Ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem compartilhar a vida dele. Então, ele apazigua a solidão dele conversando com os bichinhos e com a foto do pai dele. E por último, ele pega o gelo sem pôr num paninho, sem pôr num plástico. Ele pega com a mão e segura com a mão no machucado dele, sem se preocupar que a mão tá doendo, tá gelado, que vai escorrer pingo gelado. Ele não se preocupa com nada. Então a gente aprende também que ele é durão, que ele não se preocupa com a dor, que ele só quer resolver coisas. 3 coisas resolvidas numa cena só. A gente entendeu tanto sobre esse personagem com tão pouca coisa, sobretudo ele pegando aquele gelo com a mão. Que agonia! Já ficaram segurando gelo com a mão? Ele tá tipo, gelo, mais uma dor. O que é uma dor pra quem tá com tantas dores diferentes? No outro dia, ele vai visitar o pet shop. E pelo que parece, ele vai no pet shop todo dia pra quê? Pra falar com os bichinhos, cumprimentar eles, dar oi pra todo mundo, e pra conversar com a Adrian, que é uma menina que ele claramente gosta, mas não sabe muito como lidar, porque ela é extremamente tímida. Ele chega lá, ele dá oi pra todos os bichos, e ele entra numa tangente tão distante. E a Adrian tá lá, tipo, arrumando as coisas dela com vergonha, ela dá umas risadinhas, assim, mas bem quieta, e ele tá contando sobre por que é importante que tenha mais insetos do que musgo na comida da tartaruga, e se essa comida de tartaruga tá certa. E ele tenta falar com ela e ela não responde, ela fica com a cabeça abaixada. E daí, eu comecei a achar estranho, eu fiquei tipo, por quê? Primeiro que levar o peixe pra visitar a tartaruga é uma coisa que eu faria, tá aí. Segundamente, entrar numa tangente tão longa, tão distante de uma coisa que ninguém se importa, é uma coisa que eu também faria. Terceiro, o jeito que ele conversa com os bichinhos, com um carinho muito grande, é uma coisa que eu reconheço. Aí eu fiquei assim, Neura, será que você tá muito militante? Porque, falei, mano, o Rock tá uma cara que tá no espectro, né? Meio de neurodivergente, ele conversando, pegando peixe pra fazer amizade com a tartaruga. Eu falei, não, Neura, você tá sendo militante. Daí ele conversa com a Adrian. E a Adrian também tem uma neurodivergência com ela, pelo estilo da timidez dela. Eu reconheço o padrão do estilo da timidez dela. Eu fiquei, Neuraci, será que você está maluca? Será que você está vendo hoje não tem? Eu parei o filme no começo e fui procurar na internet. Primeira coisa importante, eu não estou sozinha. Existe um grupo bem grande de pessoas dentro do espectro autista e dentro do espectro do TDAH que identificam muitos sintomas, muitos padrões nossos nele. Muitos padrões mesmo. E, gente, tem artigo científico, tem mais de um artigo científico sobre a neurodivergência do Rock e da Adrian. Nesse artigo que eu vi só o título e o abstract, porque não dava pra ler inteiro porque era pago, ela diagnostica o Rock como uma pessoa com TDAH. Ele nunca teve tratamento de sintomas, ele teve uma infância muito pobre e ele tem traumas associados às incapacidades dele. No Reddit e em outros fóruns que eu fui, eles listaram uma série de coisas que são do espectro autista que o Rock tem. Rock não consegue manter contato visual, ele tá sempre olhando pro lado, tá sempre olhando pra baixo. Ele não sabe como interações sociais funcionam no geral. Ele tenta fazer o melhor porque ele sabe, mas ele não consegue, sabe? Ele não consegue entender o que é pra fazer na hora, mas ele faz o melhor do que ele tem. Ele tem hiperfixações. Ele ama os bichinhos e ele ama boxe. No nível, é a coisa mais importante da vida dele, é lutar, é o boxe. Ele tem a rotina dele. Todos os dias de manhã, ele vai no pet shop, dá oi pra Adrian, dá oi pros bichinhos e vai treinar. Ele vai treinar todos os dias há 6 anos. Ele fala isso. Ele tem uma rotina muito regrada. Inclusive, ele fica extremamente furioso porque... Estou pulando um pedaço, mas eu já volto pra lá. Porque ele foi abrir o armário dele e tinham dado o armário dele pra outra pessoa. Ele ficou enfurecido. Ele falou, há 6 anos eu uso esse mesmo armário. Por que vocês me tiraram do armário que eu uso há 6 anos? Outra coisa, é um armário com senha. Ele tem a senha guardada num papel no chapéu. Eu faria isso. Eu faria isso muito fortemente. E tem mais uma coisa que, assim, não existe nenhum
uma notificação oficial dos produtores que esse filme tem alguma coisa associada a isso, não. É um grupo de pessoas que se reconheceu. E a Adrian, ela é o que era considerado uma pessoa no espectro autista enquanto mulher em 1976, que é extremamente antissocial e tímido. Só. Não existiam muitos estudos e nem muita gente se preocupando com elas nesse período. Ela é um estereótipo do espectro autista e o Rock, ele parece ser uma versão mais bem feita, uma versão mais sincera do que é uma pessoa neurodivergente. O que fez o filme ficar mais legal ainda também, né? E tem mais um momento, que é o momento do chapéu de alumínio, tá? Eu tô só especulando forte. O Rock Balboa, ele tem um filho que é autista. Nós sabemos que o autismo é genético. O autismo não, a neurodivergência, né? Eu estou fazendo o possível para não ser superficial e preconceituosa e falar besteira com esses termos, tá, gente? Se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam, mas me perdoem também. Eu estou fazendo o meu melhor. Mas ele tem um filho no espectro. Existe uma possibilidade muito grande do Stallone também estar no espectro. E uma pura fic da minha cabeça, gente. Pura fic, tá? Não tem onde tá escrito isso. Ele ter subconscientemente ter escrito um personagem com essas características. Especulação minha. Porque é uma versão muito bem feita. Tipo, eles têm o estereotipismo, têm as dificuldades, mas não é visto de uma maneira preconceituosa, paralisante, ou esse é o assunto do filme. Tipo, o Rock, ele é diferente e ele superou as barreiras porque ele é diferente. Não. O Rock é o Rock, ele é foda, ele é sensacional. Adrian é ótima. Eles têm características neurodivergentes, mas isso não tem nada a ver com a história. Então isso faz um filme muito legal. Tipo, são pessoas neurodivergentes vivendo a vidinha delas e conquistando coisas. É incrível. Uma coisa estranha, que quase zoou toda a minha pesquisa, é que eu descobri que, dentro dos fandoms, tá? Existe um personagem do desenho Patrulha Canina chamado Rock. E algumas pessoas do fandom da Patrulha Canina consideram ele uma pessoa dentro do espectro. Algumas várias, não paro por aí. Tem um desenho chamado Batalha pela Ilha dos Sonhos, que tem um personagem chamado Rock, que é uma pedrinha, um Rock, que também, segundo o fandom, tem todas as características de uma pessoa no espectro. E não para por aí! Tem uma websérie chamada Lacta Daisy, que também tem um personagem chamado Rock, e que, segundo o fandom, é um personagem que pelo menos TDAH tem. Essas coisas têm relação? Não sabemos. Eu só achei fascinante porque eu quase falei porcaria aqui, porque eu pensei, só tem um Rock, né? Não, tem várias personalidades fictícias do entretenimento que se chamam Rock e que podem estar em alguns aspectos neurodivergentes. Fascinante, né? Não esperava por essa também. Mas voltando pro filme, porque eu dispersei loucamente. O trabalho oficial do Rock é ser capanga de agiota. Então, ele tem um chefe, que ele é meio que um mafioso, mas ele é um agiota. E o trabalho dele é encontrar os devedores e dar uma prensada forte nele. Só que o Rock, ele não tem coragem de fazer o que o chefe dele manda. Ele falou, você vai encontrar esse cara e você vai lá e você vai quebrar o dedo dele. Ele não tem coragem de quebrar o dedo dele porque ele fica com dó do cara. O cara, ele tava devendo $200, ele só tem 130 e ele olha pro cara e fala, poxa, você tinha que ter se organizado, né? Você tinha que ter se organizado. Pegou dinheiro, se organiza pra pagar pra ele. É tipo óbvio. E ele dá uma juntada, mas ele fala com tudo muita educação, sabe? Ele fala tipo, mas cara, você sabe que mandaram eu vir aqui quebrar teu dedo, né? E dele, não, por favor, só não bate no rosto, pega minha jaqueta. Fala, não vou pegar tua jaqueta. Junta o dinheiro, próxima semana eu venho aqui pegar, tá bom? Entra no carro do mafioso e ele fala, olha, tá aqui o dinheiro que ele deu e eu acredito que na próxima semana ele vai ter o resto, tá bom? E daí o mafioso fica tipo meio... Ele fala, olha, tem um cara chamado Del Rio que ele tá 3 semanas sem me pagar, vai lá cobrar ele. Rock fala, deixa eu anotar. Ele pega um papelzinho e uma caneta e ele tira um óculos. Aquele óculos é lindo. Aquele design de óculos é maravilhoso. Por que ninguém fala sobre aquele design de óculos? Eu fiquei completamente encantada por aquele óculos. Eu queria saber o modelo para poder comprar um parecido, porque eu adorei aquele óculos. Então, ele leva muito a sério o trabalho dele de capanga de agiota. Ele tem um bloquinho e ele põe o óculos para anotar o nome do próximo cara que ele vai bater. E ele ainda inventa uma desculpa pro mafioso, falando que o mafioso fala, cara, você não pode ir contra o que eu mando, porque se um cara deve, você precisa quebrar o dedo dele, porque se você não quebrar o dedo dele, eu pareço uma pessoa que é mole, e daí ninguém mais vai querer me pagar. E daí ele fala, sim, chefe, mas só que veja comigo, se eu quebrar o dedo dele, ele não consegue trabalhar, e como é que ele vai te pagar se ele não trabalhar? Ele tem todo um pensamento, e o chefe fala, não é problema meu, nós somos agiotas, você é o capanga, não tem que pensar no plano de vida do cara. E como eu falei antes, o Rock sai do
da cobrança, vai pra academia, tenta abrir o cadeado dele, não consegue abrir, ele pega um extintor, quebra o cadeado e vê que outra pessoa está pegando o armário dele. Ele vai lá brigar com o treinador, que é meio que o dono do lugar, e ele fala: você não serve pra nada, você só é um vagabundo, esse daqui é tal pessoa, ele é competente, ele é esforçado, e ele vai pegar o teu armário porque ele precisa mais que você. O Rock fica bravo e fica respondendo: cara, por 6 anos eu tô aqui todos os dias. Como que você faz isso com alguém que tá aqui há 6 anos? E ele sai muito bravo, ele vai fazer o quê? Ele vai pro pet shop, encher o saco da Adrian e conversar tudo que aconteceu no dia dele, enquanto ele olha pros passarinhos e fala: oi, eu sou a grande minhoca que tá aqui fora. E ele conta a piada pra Adrian. E esse é o padrão de conquista dele. Todos os dias ele vai lá, todos os dias ele conta uma piada pra ela e todo dia ele chama ela pra sair. Eu não vou ser repetitiva porque os neurodivergentes e neurodivergentes adjacentes, os pais, os irmãos, os parentes, vocês vão entender os padrões, não vão? Então eu não vou ficar repetindo tanto, mas todos os dias contar uma piada, conversar com ela, tudo que ele quer conversar, porque ele não consegue pensar na ideia de manter uma conversa e ela não conseguindo também falar nada, enfim. E daí ele fala, conta as coisas pra ela, chama ela pra sair, ela não aceita, ele vai pro bar. Vê um bêbado no chão, fica com dó dele, pega o bêbado, carrega, põe ele pra dentro do bar de novo, pra ele não ficar no relento. Como disse, Rock, amorzinho, vai lá conversar com o irmão da Adrian. Ele e o irmão da Adrian são amigos. Ele fala: por que tua irmã não me dá moral? Todo dia eu vou lá, converso com ela, conto uma piada diferente, chama ela pra sair, ela não aceita. E daí nós temos uma que pode ser uma primeira pista sobre isso. Que ele fala assim que a irmã dele não é muito veloz mentalmente. A irmã dele é meio lerda, que ela já tem quase 30 anos e ela vai morrer sozinha porque ela não é muito inteligente. Ela não sabe se comunicar direito, sabe? E toda vez que ele se atrasa pra chegar em casa, nem que seja 10 minutos, ela entra em desespero e liga pra polícia. E daí o Rock fala: não, mas eu mesmo tenho quase 30 anos. E essa é uma ótima maneira de a gente saber a idade dele. Eles contaram isso de uma forma muito natural, que os dois têm 30 anos. Quer dizer que o Rock já não tá mais no prime dele como lutador, ele já tem quase 30 anos. Importante essa informação. E outra informação importante: esse é um filme que vai retratar um romance de adultos. Adultos supostamente neurodivergentes. O que também é muito legal, se isso não é motivo pra vocês assistirem o filme. Ele sai do bar e ele encontra uma irmã de um conhecido dele e ela tá bebendo, xingando e fumando. E ele pega ela e fala: você não devia estar fazendo isso. E ele tem uma longa discussão de um lado só com ela, falando tudo que vai acontecer com ela se ela continuar andando com esse tipo de gente. E ele leva ela pra casa sem ela querer, ela apenas não sabe o que fazer. E ele fala que ela é uma boa menina e que ela não pode ficar fumando porque fumando não é bom. Deixa ela em casa, ela xinga ele, chama ele de estranho e ele vai embora e ele fica falando com ele mesmo: realmente, quem que vai escutar os meus conselhos? Eu só sou um estranho. E ele sai meio triste, assim. Daí corta pro Apollo Creed. Quem é o Apollo Creed? Ele é o maior lutador de boxe do peso pesado dos Estados Unidos naquele momento, ou do mundo. Ele é o campeão. Essa é a informação que eu posso dar pra vocês. E ele vai ter uma luta na cidade do Rock. Só que o oponente dele se machucou e ninguém mais tá querendo aceitar lutar com ele porque não tá preparado bastante, não vai conseguir o condicionamento necessário a tempo da luta. Então eles não têm o que fazer. E tá todo mundo numa mesa reclamando porque eles não podem cancelar a luta porque já teve mais de $1 milhão em investimento. E o que eles podem fazer? E o Apollo Creed tem a ideia mais marqueteira de todas, que é: a gente vai pegar um desconhecido, a gente vai dizer que sou eu dando a chance pro iniciante, porque os Estados Unidos é a terra da oportunidade, e todo mundo vai querer assistir pela novidade, o que é uma ótima ideia. Sinceramente, o ponto de vista de marketing é uma ótima ideia, porque você tem alguém pra você torcer que é muito mais fraco, você tem o fato de ser alguém da cidade, então vai ter esse apego da cidade, vai ser uma boa matéria pra você fazer divulgação e vai ter uma boa história, porque ele escolhe o Rock pra ser o oponente dele unicamente pelo nome, que o nome do Rock no ringue é The Italian Stallion, que na nossa tradução é o Garanhão Italiano. E ele falou: nossa, perfeito, a gente vai ter o Garanhão Italiano contra mim. Inclusive, eu tinha dúvidas, porque não sei se vocês sabem, seu Rock sofreu na vida e ele, pra ganhar um dinheirinho, ele fez um filme meio porno chanchada, assim. Ele fez um soft porn, que era um nome. Depois que o Rock fez sucesso, eles relançaram o filme como The Italian Stallion. Eles se aproveitaram do nome que o Rock deu pra promover o filme que ele fez quando ele não tinha dinheiro. Ai, que filha da putagem. Mas aí, enfim, se você digitar The Italian Stallion, aparece o filme adulto do Stallone.
e não necessariamente o nome do Rock primeiro. O irmão da Adrian mente pro Rock falando que a Adrian e ele convidaram ele pro dia de ação de graça. Só que não é verdade. Ela não sabia. E ele pergunta umas 3 vezes pro irmão dela: você tem certeza que ela sabe? Você tem certeza que ela me convidou? E fala: claro, ela tá super disposta. Quando eles chegam na casa, ela entra em surtos, porque ela tem um planejamento. Esse planejamento foi quebrado. É dia de ação de graças, ela tá fazendo a janta, tá fazendo o peru de ação de graças. Chega o irmão e quebra o plano dela, grita com ela. Ela não quer perder a rotina dela do que ela tinha planejado, sabe? E daí os dois discutem, ele fala: o problema é o peru. E o irmão dela joga pela janela o peru e ela entra no quarto chorando, desesperada. Rock, que é uma graça, que é um amor, que é do bem, ele fala: não é assim, eu vou embora, não imaginava que ia ser dessa maneira. Daí ele fala: não, se você quer sair com a minha irmã, vai lá falar com ela. E daí ele começa a conversar com a porta. E ele fala: desculpa, eu sei que frustrante, mas você não queria sair comigo hoje, dia de ação de graças. Mas se não der, tudo bem. Muito educadinho o tempo todo. Muito bonitinho. Ela só sai pra fora com a roupa e fala, tipo, vamos acabar com isso logo. Ele pergunta pro irmão dela o que ela gosta de patinar no gelo. Só que nenhum dos dois pensou que dia de ação de graças o patins tá fechado. Eles chegam lá, tá tudo fechado, mas o mafioso, agiota, ele tem um relacionamento muito bonitinho com o Rock. E ele dá um dinheiro pro Rock sair com a Adrian. E daí ele usa esse dinheiro pra convencer o funcionário de deixar eles patinarem por 10 minutos. E assim, não sei como explicar, mas esse é um date bem neurodivergente. Não sei como definir. Se você assistir Rock 1, que eu acho que tem no Prime, você vai entender que é isso. Ela tá andando de patins e ele não anda de patins. Então ele tá andando do lado dela. E o que ele faz? Ele fica meia hora conversando sobre luta com ela e sobre como agora ele tá aprendendo a dar soco desse jeito. Daí ele para ela pra mostrar várias fotos de luta dele. Ela pergunta: por que você luta? Daí ele fala: porque eu não sei dançar nem cantar. Ele faz essa piadinha. Muito bom. E daí ele explica que o pai dele falou quando ele era pequeno que ele não era muito esperto, que ele não tinha essa velocidade cerebral, então era bom que ele fosse forte e soubesse lutar. E daí ela fala: nossa, minha mãe falou o contrário. Ela falou que eu não tinha muito corpo nem muita força, então era bom eu aprender a usar meu cérebro. Eles saem da pista de patinação, vão andando, eles moram bem perto, e alguém passa gritando pra eles, chamando o Rock de vagabundo, uma coisa assim. E daí eles têm uma discussão pelo fato de as pessoas acharem que ela é extremamente tímida e que ele é extremamente burro. E daí ele fala: não, a gente não é, a gente é inteligente, a gente é esperto. E ela fala: eu não ligo de ser tímida, eu gosto de ser tímida. Fala: você é tímida e eu sou burra, a gente juntos somos invencíveis. E daí ele chega na porta da casa dele e fala: vamos entrar, vem. E aí, se você não viu a neurodivergência, você vai ver naquela hora, porque ele não tem a menor ideia como faz pra ser sedutor, mas ele se esforça. Ele fala: vamos, venha. Ela fala: não devia. Venha! E daí ele deixa a porta aberta pra ela entrar caso ela queira, ainda faz com a mãozinha. Venha. Ela entra, ela tá morrendo de vergonha. Ele mostra as tartarugas que ela vendeu pra ele, falando que são animais exóticos. Ele tira a camisa e tá só de regata, o que eu acho que ajuda. Me ajudaria. Senta no sofá, chama ela pra sentar, ela quer ir embora. Daí ele vai do lado dela e fala: olha, vamos tirar esse óculos? Vamos tirar essa touquinha? Ela tira o óculos e ele fala: eu gostaria muito de te beijar. Se você não me quiser beijar de volta, tá tudo bem, mas eu gostaria muito de te beijar. E daí ele dá um beijo no rosto, dá um beijo na boca. E daí ele se afasta pra ver se ela quer continuar. E ela quer continuar e eles se pegam. E eles viram um casal depois disso. Yeah! Daí ele chega na academia pra treinar, porque o sistema dele não vai parar só porque agora ele não tem um armário. E alguém fala com ele que a equipe do Creed chamou ele pra ser parceiro de treino do Apollo Creed. E ele tá super feliz e tal, e ele chega pra conversar com o treinador é mal educado com ele de novo, eles se xingam, eles se gritam. O Rock meio que pergunta: qual é a sua? Por que você me odeia? Uma coisa assim, não é assim, ele fala. Porque você teria a oportunidade pra ser um grande lutador, mas decidiu ser capanga de agiota, isso não é vida. Daí ele fala: mas é uma maneira de viver. Daí ele fala: não, você é um perdedor, você poderia ser um grande vencedor, mas você só é um tomate amassado, porque ele já não tá mais na idade e ele já tá... Eu vi um outro artigo, que eu li bastante coisa, falando sobre essa parte, que é a ideia de todo mundo achar o Rock um perdedor, porque ele não chegou aonde ele quer chegar, porque ele tá num emprego que não parece que vai a lugar nenhum, porque ele luta mesmo perdendo. E a pessoa que eu li fez um paralelo com o TDAH, que é você sempre se sentir perdendo na vida. Parece que você está sempre atrás, parece que você não chega a lugar nenhum. Parece que as pessoas estão falando uma língua diferente que a sua. Parece que você está sempre patinando, não chega a lugar nenhum, que é uma coisa que eu já senti muito também. E é um paralelo que fizeram com ele. Achei interessante compartilhar também, porque ele se sente muito um perdedor e todo mundo chama ele de vagabundo, da cara estourada, perdedor, de estranho, de chato. Ele sofre bastante bullying nesse filme. Ele vai no escritório conversar com a equipe do Apollo Creed e descobre que é para ele competir
encontra o Apollo Creed. Ele fala, não, obrigada. Massa, top, mas não, né? Eu sou lutador de esquina, ele é o maior lutador do mundo, eu vou perder muito forte. Vai ser rápido e vai ser sofrido. Não, conheço meu tamanho. E daí ele fala, não, veja bem, Estados Unidos é a terra da oportunidade, por que você vai perder essa oportunidade? Quem sabe seja o que vai mudar o seu destino. E ele pensa, o que é que eu posso perder? Daí corta pra eles assistindo uma entrevista na casa da Adrian, o irmão da Adrian, e ele assistindo uma entrevista que o Rock deu falando sobre o dia que vai ser a luta. E o Apollo, ele é treinado, ele sabe o que falar, ele é carismático, ele é risonho, ele tá falando com todo mundo. E o Rock, ele tá tipo tímido, quieto, olhando pra baixo e falando o que ele tem que falar. Ele não tem essa malemolência social, sabe? E a introdução deles é: Apollo, como você se sente participando de uma luta contra uma pessoa que é realmente impossível de vencer? É 100% impossível de vencer. Ele não vai ganhar, mesmo. Não tem o que fazer. Ele não vai ganhar, tá bom? O Apollo é todo engraçadão e o Rock fala assim que realmente o Creed é o melhor do mundo e ele vai dar o melhor que ele pode. E daí ele fala, posso dar oi pra minha namorada? Ele fala, oi, Adrian. Pra ela ver ele dando oi pra ela na TV. Neurodivergência, né, gente? Neurodivergência. Vou ser meio repetitiva, mas neurodivergência. A gente sempre fala sobre a masculinidade tóxica e sobre masculinidade no geral. E daí sempre alguém aparece nos comentários falando tipo, ai, mas por que isso é ser homem? O Rock, ele pra mim é o exemplo perfeito de uma masculinidade saudável. Existem outras maneiras de você ter essa masculinidade saudável, mas se você for pegar o padrão, ele é a versão saudável do padrão. Ele bebe cerveja, é másculo, a maioria dos amigos dele é homem, ele luta, ele vai à noite pro bar, ele trabalha como capanga de agiota, ele tem todos os estereótipos de um homem másculo, macho, mas o que ele não faz? Ele não sai por aí brigando com todo mundo, ele não se ofende com o que os outros falam a ponto de brigar, a ponto de xingar, a ponto de se vingar, ele não se vinga das pessoas. Ele tá na dele, ele tá fazendo o que é dele. Ele faz o melhor pra tratar bem a Adriane, do jeito que ele consegue. Ele é um fofinho com ela, ele se importa com ela, ele trata bem os amigos dele, ele se preocupa. Na verdade, a maioria dos homens, nesse filme, eles têm um relacionamento entre si muito saudável. Até o agiota ele é um amor. Ele não deveria ser, mas ele é. Ele dá $500 para as despesas de treino do Rock. Ele tem um relacionamento meio pai e filho com o mafioso agiota. O motorista do agiota não é boa pessoa. O motorista não é boa pessoa, o irmão da Adrian é um alcoólatra com problemas. Ele tem os momentos de defeito, eles têm momentos de raiva, mas essa raiva não vira uma vingança, não vira uma mágoa em relação ao sexo oposto, não vira uma mágoa em relação às coisas que não deram certo na vida dele. Rock, pra mim, agora é referência do que é ser um homem no cinema. É ótimo. Diga pra mim nos comentários no que mais o Rock é ótimo. Porque eu amo ele. Aquele treinador que fala mal dele, grita com ele, briga com ele, sempre foi péssimo, do nada agora é melhor amigo. Decidiu ser amigo do Rock e falar que ele tem o que precisa pra ser o treinador e empresário dele. Rock fica puto. Inclusive, Stallone, você me ganhou como ator nesse filme, hein? Você vê a frustração dele aumentando cada vez que o treinador que nunca ajudou ele, nunca tentou ser bom com ele, agora quer ser empresário dele porque ele teve uma oportunidade. E ele fica muito bravo. O treinador tá falando, e ele não quer mais lidar com o treinador. O que ele faz? Ele se fecha dentro do banheiro. E daí ele tenta sair, o treinador ainda tá dentro de casa, ele volta pro banheiro e fica lá aguardando. Quando o treinador desce, ele solta todas as frustrações dele. Ele fala, cara, 6 anos você nunca veio aqui em casa. Você nunca me tratou bem. Você nunca se ofereceu a treinar. Agora que eu tive que aprender a treinar sozinho, agora que o pior eu já passei sozinho, você vem aqui querendo ser meu treinador? E ele briga forte, você sente a mágoa dele pelo tanto que esse cara sofre. Gente, como ele sofre bullying? Como as pessoas tratam ele com diferença nesse filme. E ele briga com o treinador, mas no final, ele desce, vai lá, abraça o treinador e decide aceitar que ele seja o empresário dele, porque ele tem esse bom coração. E porque mesmo que ele não teve ajuda em nenhum momento, ter ajuda agora vai ser muito bom. No outro dia, ele acorda de madrugada, quebra 6 ovos crus num copo e bebe de uma maneira que só de pensar já me dá ânsia. Nunca bebo músculo. E daí ele corre muito, a gente vê que ele não tem mais tanto preparo, e ele fala na entrevista que eu assisti também, que enquanto ele tava fake correndo pra treinar, ele não tinha forças, ele tava exausto. E daí o diretor falou, ótimo, usa essa exaustão pra virar sofrimento na gravação. Então tem uma hora que ele tá tipo... com uma pontada assim, segurando, é verdade, ele estava realmente exausto, porque ele tinha que gravar. E o diretor falou, ao invés de falar, tipo, descansa, ele falou, ótimo que você tá cansado, vai ser bom, vai passar a veracidade. Ele treina, ele vai buscar uma carne, porque o irmão da Adrian é açougueiro, vê o
o irmão descontou na raiva numa carne, ele decide socar a carne, ele gosta da ideia de como é socar a carne e ele vai sempre lá no açougue socar a carne. Uma hora ele tá juntinho com a Adrian e a Adrian quer, né? Ela quer que hoje tenha. E daí ele fala, não vai ter. Não vai ter porque enquanto eu estiver treinando eu preciso guardar a minha força pra mim, então não vai ter. E daí ele dá uma de machista e fala, vai preparar nossa carne. E ela fala, eu vou. E logo depois ele vai lá e pede desculpa e fala, desculpa, não queria falar assim com você não, vem cá. E daí ele abraça ela e os dois ficam abraçadinhos juntos. Fofo. Rock é fofo. Fica uma graça. A Adrian chega na porta do apartamento dele e entrega um cachorrinho. O Bructus. Butkus. O cachorrinho, o Buctus. Nomezinho difícil. Que supostamente, pelo que eu soube, é o cachorro que ele teve que vender porque ele não conseguia alimentar e comprou de volta depois que ele teve a condição financeira. A Adrian dá o cachorro pra eles treinarem juntos e correrem juntos. Porque afinal, o Stallone ama bichinhos. E o Rock também. Daí é Natal, o irmão da Adrian chega bêbado, briga com o Rock, briga com a Adrian. A Adrian revida, porque pela primeira vez ela briga de volta, porque ela é sempre tímida, ela sempre aguenta. Ela fala que faz tudo por ele, ela limpa pela cozinha, ela lava, ela faz tudo pra ele e ela não tem motivo pra se tratar daquela maneira. Ele briga com o Rock também e no final a Adrian olha pra ele e fala, você precisa de uma colega de quarto? E ele fala, absolutamente. E agora os dois moram juntos. Daí de noite, o Rock tá com insônia e ele vai aonde vai ser o ginásio da luta oficial dele. Chegando lá, tem um banner pintado enorme dele. Enorme. E o promotor da luta tá lá e falando, nossa, que legal o seu banner, né, Rock? E ele fala, mas a bermuda tá errada. Ele fala, como assim? A minha bermuda é branca com vermelho. A bermuda da pintura é vermelha com branca. E o promotor olha pra ele e fala, mas isso não importa, né, Rock? Você vai fazer uma luta incrível, não importa o que seja. E o Rock, que ele é uma pessoa treinada, uma pessoa que tem hiperfixação em boxe, naquele momento, você vê no olhar dele que ele entende qual é o paranauê da luta. Se eles não se preocuparam em colocar a cor certa da bermuda, é porque ele não é relevante para essa luta. Ele só tá lá para segurar o lugar. E ele fica muito desiludido, porque ele sabia que ele não tinha toda a chance do mundo de vencer. Mas, agora ele sabe que todo mundo também sabe, porque eles nem se preocuparam em pintar a bermuda dele certa. E eu achei aquilo tão esperto, tão inteligente, tão perfeito, Stallone escrevendo. Não esperava isso de você. Ele chega e vai conversar com a nova colega de quarto dele e ele fala, não tenho chance de vencer, né? Todo mundo sabe que eu não tenho chance de vencer. Eu só sou um ninguém. E daí ela fala, mas por que você acha isso? Ele fala, porque não faz sentido. Ela fala, mas o que você acha que vai acontecer na luta? Ele fala, o que vai acontecer na luta é que eu vou tentar ficar em pé o maior tempo possível. Se eu conseguir ficar em pé o maior tempo possível, eu sei que eu não sou um ninguém. E essa é uma abordagem maravilhosa de vida, né? Ele tá indo quase numa missão suicida, ele fez o melhor que ele podia, ele sabe que talvez o melhor não seja o bastante, porque ele não tem uma equipe treinando com ele não tem anos de condicionamento físico, ele não tem nada, mas ele mesmo assim foi atrás da oportunidade dele para fazer o melhor que ele podia, mesmo sabendo que não tinha muita chance dele ganhar. No dia da luta, o Rock chega belo, de mãos dadas com a Adrian, com um super roupão bonito, que tá escrito atrás bem grande, o açougue do irmão da Adrian. Ele pagou o roupão em troca da propaganda, e ele tava todo feliz com o roupão dele, e ele tava com a toalha, pra ele era uma coisa muito séria. Ele fala pra Adrian ficar longe, não ver ele lutando, fala, espera aqui, vai dar tudo certo. E o Apollo chega numa carruagem vestido de Benjamin Franklin, entregando dinheiro pra todo mundo. Ele vem num circo, tipo, pro Rock é a luta mais importante da vida dele. O Stallone fala na entrevista que é a história de alguém que passou do tempo de vencer. Ele não tem mais chance de vencer, acabou. No esporte você não pode começar tão velho. Então é como uma pessoa que já perdeu na vida vai lidar com essa situação. Você passou da idade, você não chegou a lugar nenhum, agora não tem como voltar no tempo e você tem uma oportunidade de ouro, que vai poder você sentir o seu valor de novo. Esse é o peso, tipo, essa única chance da vida dele, então ele tá levando muito a sério. E o Apollo é o maior de todos. Pra ele, é um circo. Pra ele tá lá pelo espetáculo. Ele é competente, ele é um ótimo lutador, isso não tenha dúvidas. Mas ele vai com a confiança de que é só pra não perder o dinheiro da divulgação. Ele tá com um empresarial, ele tem uma equipe e é muito interessante isso. Pegar um paralelo nosso. Quando eu comecei a fotografar, não existia o dinheiro, né? Então, eu fui demitida de um lugar, peguei todo o meu acerto e comprei uma câmera. Não tínhamos dinheiro para curso, tínhamos só dinheiro para pagar a internet. Isso foi há 15 anos atrás. Então, eu baixei muito VHS, li muito livro lido de PDF no computador, para eu poder aprender, porque era a única oportunidade que eu tinha. Então, eu demorei 2 anos para ter uma qualidade técnica que uma pessoa que fizesse um curso de 3 meses saberia. Porque ela não entenderia, ela teria alguém para perguntar e responder e resolver isso. Para mim, não. E eram coisas que eu não tinha a facilidade. Porque os cursos que eu consegui achar são cursos de
fotografia de filme. Fotografia de filme você não tem infinitas oportunidades. Você tem 36 poses para um evento. Se você não fizer 36 fotos boas, você não é um bom fotógrafo. Então, eles davam uma explicação muito mais técnica de teoria, de física da luz, calibração de câmera, de como você entender a luz, você ver a luz, você saber o que está acontecendo, equilibrar o flash com a lente. Não vamos entrar em detalhes técnicos. E aquilo, para mim, foi sofrido de um jeito que eu estava sentada na minha cama, fazendo gestinhos comigo mesma para ver se eu conseguia associar a informação que eu não conseguia entrar na minha cabeça. Era eu falando a velocidade do obturador é quando abre e fecha. A distância focal é quando o foco do desfoco. F-stop aumenta, a distância focal diminui. Sabe? Todo. E eu repetia. Daí eu ia fotografar e eu esquecia tudo. Ah, gente, que sofrimento que foi esse começo pra mim. Deu muito trabalho. E daí outra colega minha de faculdade decidiu ser fotógrafa. Ela é uma ótima pessoa, tá? Não tem nada contra ela. Só a gente tá falando sobre como é a vida. Ela decidiu ser fotógrafa, a mãe dela deu uma câmera pra ela e a mãe dela pagou o curso pra ela. E ela tinha exatamente a mesma qualidade de talento que eu. Só que ela conseguiu em 6 meses e eu demorei quase 3 anos. Então, pra mim, cada ensaio era muito mais sério. Eu não tinha o luxo de fazer um trabalho ruim, basicamente. Equivalentemente, o Rock, né? Mesma coisa, ele não tem o luxo de brincar, ele não tem o luxo de fazer isso um espetáculo. É tudo que ele tem naquele momento. E a luta começa com o Apollo brincando. Ele brincando de boa. Eu não vou me aprofundar muito na luta porque eu vou falar merda. Porque eu comecei a ler um pouco sobre como a luta foi de uma perspectiva de alguém que luta boxe e eu não tenho a competência pra explicar aquilo não, sem falar besteira. Mas eu vou ser vaga. Apollo acha que é brincadeira, é nocauteado na primeira hora. Ele se assusta e daí ele vê que o Stallone não tá lá pra brincadeira e ele não é um incompetente, um ninguém da cidade. E eles têm uma luta longuíssima, mas nenhum dos dois desistem e eles vão se machucando, eles vão se lesionando e eles não desistem até um ponto que eles têm um empate técnico, porque nenhum dos dois desiste, nenhum dos dois cai e o Creed ganha por nadinha, assim, bem pouquinho. E segundo o que eu li, esse pouquinho, esse ganho dele por muito pouco foi quase uma perda, porque ele ganhou todas as lutas que ele tinha participado oficiais naquele momento por lockout. Dessa vez foi um empate técnico que foi resolvido pelo juiz. Deus poderoso, eu tô com muito medo de falar merda. Pelo juiz. Então, foi a pior vitória dele. E o Rock, que fez o que ele se propôs a fazer, que era aguentar o máximo que ele podia, só queria encontrar a amada dele, ele chama Adrian, venha cá. E ela vai correndo, ele se abraça, ela fala que ama ele fala que ama ela. E segundo Stallone, corta pro último momento na câmera e ele tá pensando que a vida dele nunca vai ser tão boa quanto aquele momento. E o filme acaba. Gente, que filme bom! Você sai motivado, você sai disposto. Recomendo demais que vocês assistam, até se você não gosta de luta, porque esse filme tem 2 lutas. Uma no começo e outra no final. Temos também o quê? Temos homens Kenga. Os homens Kenga aparecem no ginásio treinando, todos de shortinho, curtinho, sem camisa. Coisa da década de 70 e 80. Você já assistiu Rock? Conta pra mim nos comentários. Você vai assistir Rock e depois vai vir me contar? Assista Rock e venha me contar. Tem mais alguma coisa nesse filme que você gosta? Conta pra mim nos comentários. Você também é do grupo da Neurodivergência e acha que o Rock tá lá com a gente? Conta pra mim nos comentários. Não se esquece de ver minha descrição, curtir esse vídeo, me mostrar para alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento!